E hoje a gente vai falar um pouco sobre o negócio, né, das pessoas. As pessoas às vezes querem montar um espaço de sobrancelha e ficam com dúvida se é o momento adequado de sair do trabalho, se ela sai ou não, ela fica em dúvida se ela, que momento que ela vai ganhar dinheiro. Essas são umas perguntas que colocaram aqui pra gente. Então, afinal de contas, e agora? Eu trabalho em uma empresa ou eu monto o meu negócio de sobrancelhas? Essa aí, então, é esse é o tema da nossa aula, do nosso vídeo de hoje. Eu sou o Ivan Porto e eu ajudo designers de sobrancelhas a lotarem a agenda com design de sobrancelha e henna. Bora? A gente precisa saber o seguinte. Eu coloquei aqui agora, né? O que a gente deve fazer? As perguntas que fizeram para a gente sobre esse assunto foram essas aqui, ó. O que você precisa saber antes de você começar? Deixo o meu emprego fixo. Ainda não tenho meu espaço de sobrancelhas, então como que eu faço? Quando eu começo a ganhar dinheiro e por onde eu começo? Eu tenho medo de não dar certo. Aí estão as perguntas. Essas são as perguntas. E aí? E quais são as maneiras? Quais são as maneiras? Vamos lá, de você conseguir ganhar dinheiro nesse momento. Você pode ser assalariado, né? Você pode trabalhar numa empresa. Você pode ser assalariado. E aí uma grande diferença, assim, você pode trabalhar numa empresa que você já está trabalhando com alguma coisa que você não goste de repente, ou com alguma coisa que te sustenta, paga as suas contas, mas você não tem satisfação nisso. O nosso objetivo aqui é falar do ramo das sobrancelhas, né? Para trabalhar com sobrancelhas. Trabalhar como assalariado com sobrancelhas tende a ser uma coisa bem bacana. Você não precisa necessariamente começar direto, saindo do seu trabalho, de que você tem um trabalho que você mexe com alguma coisa diferente do ramo da beleza, e ir direto para fazer um curso e já começar a atender. Por quê? Por causa do risco, né? Tem um risco muito grande com relação a isso. Então vamos lá, ser assalariado, se você estiver trabalhando num lugar com sobrancelha, se você tiver como mostrar para o dono do negócio, para o salão, aí como que eu sugiro que você faça essa migração? Como que eu sugiro? Você está no seu trabalho, não é nada de sair desesperado. Se você sair desesperado lá do seu trabalho, você pode ter problema financeiro, né? Então, o ideal é que você continue no trabalho e comece a entregar currículo. Faça um curso, se desenvolva nesse ramo das sobrancelhas, treine, o treino é fundamental. E aí, depois que você vai fazer o treino? Depois que você vai fazer o treino, você entrega currículo num salão grande. Escolhe um salão grande na sua cidade, um lugar que é reconhecido, porque dessa maneira você vai ter mais possibilidade de visibilidade, né? Então, essa daí é a primeira maneira, ser assalariado. Vou colocar o número 1 aqui. Então, assalariado. No ramo. Eu vou colocar aqui no ramo que eu amo, porque precisa ser uma coisa que você realmente quer fazer, uma coisa que você queira trabalhar com isso. A segunda maneira é quando você faz direto. Você sai direto do seu trabalho e você já vai direto para um trabalho com sobrancelha. Normalmente, o que a gente tem visto? As meninas saem do trabalho, fazem o curso e começam a fazer o atendimento em casa. Nada de errado com isso também, né? E aí é uma segunda maneira, você vai prestar serviço, você vai ser nesse momento, como a maioria das meninas começam, uma empresa de uma pessoa só, né? Você vai ser uma empresa de uma pessoa só. E o que que tem? E o que que tem? E o que que tem que você vai precisar de se organizar para poder fazer as coisas que você precisa, né? Você vai precisar de uma agenda, você vai precisar
montar a sua página na rede social. Tem mais dicas, né? No Insta do Passo a Passo Training, que a Valéria passa essa parte, falando como que você monta na rede social, como que você faz uma logo. Tem uma série de coisas que ela fala que é bem bacana. Então, não basta você pensar que vai ser simplesmente você vai começar um negócio e vai fazer sua sobrancelha e tá tudo certo e não, você vai precisar da parte administrativa, né? Você vai precisar de se organizar, você vai trabalhar bastante e não só como num trabalho assalariado normal, que você tem um horário de entrada e saída, mas também a pressão que você vai ter, porque você não é só o funcionário, você é o patrão, você é o seu próprio chefe, e as pessoas que vão falar com você, que vão querer o seu serviço, elas vão querer um serviço de qualidade. Então, se alguma coisa não sair conforme o ideal ou o planejado, você pode ter alguma reclamação, algum problema e você vai precisar lidar com isso. Diferente de quando você tem um trabalho assalariado, que essas responsabilidades ficam para o dono lá do negócio. Então, vamos lá. A terceira maneira de você fazer o negócio acontecer é você montar uma empresa. E olha, aqui abaixo do vídeo que você está vendo aí agora, tem um botão de inscrever-se. Toca nesse botão agora para o YouTube entender que você quer aprender mais sobre como que você vai fazer para lotar a sua agenda. Né? Você pode fazer em casa, então já deixou colocar aqui. Então, a primeira é essa. A segunda maneira é prestar um serviço, começando em casa, por exemplo, né? Nada impede que você tenha já um espaço, mas isso demanda um capital, né? Então, tem que ter muito cuidado com o capital quando você vai começar um negócio, né? Se organizar. O ideal é que você primeiro passe por todas as fases. Aí, o ideal, o que a gente vê bastante, mas muito, as meninas pulam essa primeira parte. Elas não procuram um lugar, por exemplo, para aprender melhor a profissão, sem todo aquele risco de ter que pagar uma pessoa de repente para recepção, de ter gasto com material e com uma série de coisas que vai precisar ter e que a pessoa não tem nem ideia também do cálculo do custo para montar o negócio inicialmente. Então, o que normalmente acontece é que você precisa ter um colchão de dinheiro, você tem que ter um dinheiro guardado pelo menos de 6 vezes, né? De 6 a 12 vezes o seu custo mensal. Porque não necessariamente você vai começar no primeiro mês e já no segundo mês já estourar e começar a fazer um resultado financeiro incrível. Como de repente você trocar o que você já está fazendo como assalariado por isso. E se você já fez isso? Se você já está nessa situação, né? No sentido de que você já montou, já está fazendo, já está lá no seu negócio, aí você vai precisar se organizar financeiramente. Tem um vídeo que eu tinha postado, que eu postei anteriormente, que está no nosso canal também, falando sobre qual que é o melhor momento para você mudar de pessoa física para o MEI, né? E assim por diante. Eu vou passar mais materiais assim para vocês, mas é muito importante você saber exatamente como que em que situação que você está na empresa. Então vamos lá. Basicamente é assim: se você não começou, não tem experiência com nada, você simplesmente quer, como por exemplo, ainda não tenho meu espaço, uma das perguntas, já respondendo essa terceira pergunta aqui. Se você não tem, se planeja financeiramente. Faz o seu curso, o seu treinamento, ou então começa num espaço renomado, na cidade, no estado, no lugar onde você estiver. Isso te dá um adianto. E qual que é a maneira mais adequada, a maneira mais lógica de fazer isso? É entregando um currículo, mas é no ramo da beleza. E assim, para sobrancelhas você tem que ter um comprometimento maior, porque as sobrancelhas, ela lida com a autoestima das pessoas. Então, o ideal seria que você apresentasse um plano de negócio, ou um plano de como que você vai conseguir agregar valor àquele negócio.
Se você fizer dessa maneira, você tem uma. E esse conteúdo tá te ajudando? Então coloca a sua opinião aí nos comentários e aproveita para tirar suas dúvidas, porque assim eu tenho como te ajudar um pouco mais. Possibilidade muito maior do que simplesmente só deixar o currículo. Nesse sentido, a gente não pode, você não vai poder ter vergonha de conversar com as pessoas, né? Ir pessoalmente de preferência, ou ver se você pode marcar um horário, ou não sei se de repente na empresa já tem vagas abertas para você ver como que funciona o processo de contratação, mas você apresentar uma proposta de como que você vai fazer aquele negócio de sobrancelha ter mais resultados, isso é incrível, é impressionante, é uma coisa que não é habitual, não é convencional as pessoas fazerem. E seria bem legal, seria um diferencial para você. Uma outra coisa, prestou serviço em casa e tal. Quando você começa a ganhar dinheiro? Essa pergunta é fundamental. Você tem que ter em mente o seguinte: você primeiro tem que ser uma pessoa que tem interesse ali, que você já está querendo prestar um serviço de qualidade, você tem que ser a profissional primeiro. Depois você tem que fazer um trabalho incrível, um bom trabalho, um trabalho diferente. E eu não estou falando para você comparar com as melhores profissionais. Você pode fazer isso, claro. Mas se você está começando a sua carreira, você pode comparar você de quando você começou e não sabia nada com você agora, um mês depois. Isso é um parâmetro para você não desanimar também, para você não ficar, de repente, preocupado ou chateada com como que vai ser aquilo ali. E uma coisa, depois que você. Esse é o mindset que você tem que ter, né? Mindset é muito importante você pensar nisso e em ser uma profissional, em fazer um resultado incrível e depois disso você vai ter. O ter é o momento que você ganha dinheiro. Você vai passar a ganhar dinheiro nessa profissão, no ramo das sobrancelhas, quando a pessoa que for fazer o serviço com você vê valor no que você está entregando. Ela tem que olhar o resultado das sobrancelhas e falar: nossa, meu, que legal. E veja, novamente, eu não estou dizendo que você precisa se comparar com as melhores profissionais, até porque essa cliente pode nunca ter feito as sobrancelhas. E aí você começa a atender na sua casa e as clientes da sua rua, as clientes que estão próximas a você, passam a ir lá e frequentar o seu espaço. Então, realmente, você tem que se dedicar. E isso, como que você faz? Com treino. Você realmente precisa treinar. O treino é muito importante. Separa um horário na sua agenda, quer você tenha começado agora, recentemente, ou tenha feito o curso recentemente, separa um horário e vai fazendo os seus treinos. Isso, inclusive, é importante se você quiser colocar para poder, quando você for querer entrar nesse ramo de assalariado sem pular essa primeira parte, e tá num lugar que você acha bacana, é importante você não só dizer, mas cumprir isso, né? Que você vai fazer ali um trabalho e que você vai separar um horário na agenda, já falou, olha, todos os dias de tal hora até tal hora, eu vou me comprometer com o meu treino, porque isso, gente, vai ser o pulo do gato no seu desenvolvimento aí no ramo das sobrancelhas. Então, lembrem-se aí do ser, fazer, para depois você ter, né? Você precisa saber, o que você precisa saber antes de começar? Antes de começar, você precisa saber que é o seguinte, não pensa que vai ser mil maravilhas, tranquilo, que, gente, eu só vou lá porque eu vou fazer sobrancelha e acabou. E vai ser isso, e vai ser lindo. Não vai ser dessa maneira. Isso pode acontecer se você começar como assalariado, porque você não vai. Imagina só, se o seu cliente quiser tomar água, você vai precisar comprar. Se ele quiser um café, você vai precisar fornecer, vai precisar de banheiro. Se você precisa começar, você vai começar você cuidando da recepção, mas caso contrário, você vai precisar contratar uma pessoa para a recepção, você vai ter o custo com os materiais, você vai ter que comprar uma cadeira, você precisa de uma iluminação para poder fazer esses designs, ou então precisa da iluminação de luz do dia, ou uma luz muito boa em casa. Eu não estou dizendo que para você não fazer.
Só é uma coisa que você precisa considerar com muito carinho, né? De começar do começo. Começar como assalariado no lugar que já faz. E se você for começar, antes de sair do seu trabalho, coloca na ponta do lápis direitinho para ver quanto que você vai precisar. Se você já tem uma cadeira ou uma maca para fazer os seus atendimentos, como que está o lugar onde você vai atender, se é um lugar limpo. Veja bem, as clientes elas gostam de você, elas gostam de você, do seu jeito. Tem gente que fica pensando que elas vão trocar de lugar e elas podem até trocar. As clientes podem até trocar. Só que, no geral, elas gostam de você. Então, mesmo se você começa em casa, com tudo simplesinho, não tem problema algum desde que você entregue um bom resultado, você seja uma pessoa que está preocupada com a cliente e faça por onde você entregue um bom resultado. Dessa maneira, aí vem o ter, né? Então, o que você precisa saber antes de começar? Essa é a primeira parte. E uma outra parte que é muito importante também é que não é um mar de rosas, né? No começo, você vai ser uma empresa de uma pessoa só. Então você vai precisar cuidar dessa parte administrativa, você vai precisar fazer os agendamentos, você vai precisar comprar os materiais e tudo isso e você vai precisar estudar, treinar, se desenvolver como pessoa, é muito importante para você conseguir ter mais resultados, né? Olha, chuvinha. E então, assim, deixar o emprego fixo eu mencionei já para vocês. Se prepara, faça um colchão primeiro, para depois fazer isso, ou entregue currículo num lugar que trabalha com o que você quer fazer, para depois você conseguir ter um resultado melhor. Olha, e se foi uma amiga sua que te enviou esse vídeo, ela tá de parabéns, viu? Compartilhe esse vídeo com uma amiga sua que é designer de sobrancelha e que também tá precisando desse conteúdo. A pergunta, ainda não tenho o meu espaço? A mesma coisa. Se você não tem o seu espaço, se organiza. Você pode começar do começo antes ou simplesmente junta dinheiro, faz um levantamento direitinho. Quanto que você vai gastar para montar uma estrutura para depois você começar da maneira certa, sem se endividar. Quando você começa a ganhar dinheiro? Você começa a ganhar dinheiro quando você conseguir ser e fazer. Aí vem o ter. Por onde eu começo? Tenho medo de não dar certo. Se você tem medo de começar um negócio do nada para você, não comece ele nesse momento. Você não precisa, você não é obrigado a fazer isso. O que você pode fazer? Você pode começar em um lugar que já faz os atendimentos, você pode entrega currículo nos melhores lugares, nos lugares que tem uma estrutura que você acha que é bacana, que você gosta. Por quê? Porque dessa maneira você vai conseguir ver como funciona o processo de dentro, saber o que você vai precisar, vai começar fazendo o seu trabalho lá devagarzinho. E aí, dessa maneira, não tem como dar errado, porque o risco não está com você, né? E se for o caso de você começar a fazer, faz o seguinte, uma outra possibilidade é se não, eu não quero entregar currículo em lugar nenhum, eu quero realmente fazer por minha conta, então comece 1 ou 2 dias na semana, você mantém o seu trabalho, ó, esse é dica, truque, macete, quebra-galho, você começa o seu trabalho de 1 ou 2 dias de atendimento, nos dias que você não está trabalhando na sua empresa. Claro que a carga vai ser mais pesada, né? Porque você vai ter uma jornada um pouco maior, mas é realmente uma maneira incrível de você conseguir começar. Então, ó, vou deixar a dica número 1, que é comece sem o risco. Comece por aqui. Comece por aqui, sem o risco, né? Se você já não está trabalhando, seria uma possibilidade. Se você está trabalhando, inicie aos finais de semana. E aí tá tudo certo. Então, eu preciso
eu quero realmente continuar ajudando vocês. Se vocês puderem comentar, fazer comentários de que tipo de informação que vocês gostariam que a gente falasse aqui no Passo a Passo Training. A Valéria, ela faz toda essa parte falando de rede social, falando de uma série de coisas. Tem alguns materiais que ela já postou, como que se cria o seu logo, que está no nosso Instagram. Então, hoje o que eu gostaria é que vocês dissessem do que vocês querem que a gente continue falando? Do que vocês, essa parte financeira, o que vocês têm mais dúvida, né? Para poder eu conseguir gravar aí os próximos vídeos. Então, o meu muito obrigado a vocês por estarem até aqui. Espero que tenha ficado tudo muito claro. E qualquer dúvida, postem aí pra gente.